Ok, então. Então tá. Então, a cooperativa, gente, ela tem uma natureza civil, né? Só que ainda assim, ela vai ser considerada uma dentro ali da sociedade. Oi, pode falar? Tá sim. É que eu gravo a tela do meu celular. Não, não foi nada, não. Enfim, então, a cooperativa ela tem essa natureza civil, né? Só que há ali um conflito de normas, né, aparente, porque a cooperativa ela está relacionada à atividade empresarial, né, a produção ou circulação de bens e produtos. Tem alguém com o telefone, com o microfone ligado? Deixa eu desligar. Pronto. É porque senão dá retorno. Então, só que como a própria norma da cooperativa coloca ela dentro das atividades empresariais, das estruturas empresariais, então ela é considerada um tipo de empresarial, tá? E não uma sociedade simples, apesar dela ter também essa natureza civil e não empresarial, né? Então, as partes da cooperativa vão ser os cooperados. E daí a gente tem uma relação única, porque os cooperados são, ao mesmo tempo, sócios e clientes dessa cooperativa. Então, ao mesmo tempo que alguém que tem uma conta, por exemplo, no Banco Sicredi, ao mesmo tempo que essa pessoa ela tem uma relação de sócio com essa empresa, ela também vai ser uma cliente, né? Então, ela tem uma relação de consumo e uma relação empresarial. Eles mantêm esses dois tipos de relação. Eles são sócios porque eles têm cotas sociais, né? Eles fazem parte do contrato social e recebem rendimentos decorrentes dessa atividade. Então, quem aí já teve uma conta no Sicredi sabe ali que no final do ano cai uns centavos, né? Dependendo de quanto você tem na conta, mas cai um dinheirinho ali que é o rendimento dessa atuação cooperativa, e clientes também, porque essa cooperativa ela presta um serviço para esses cooperados. Então, também há uma relação consumerista aí. No entanto, independente do tipo de cooperativa, a relação entre os cooperados e a cooperativa não tem vínculo empregatício, né? Então, a cooperativa ela tem uma relação de trabalho, de emprego com os seus empregados. Então, por exemplo, vamos voltar aí no Sicredi porque eu acho que é o que a gente tem mais visível hoje em dia, né? Mas o gerente do Sicredi, os atendentes, a faxineira, o segurança, enfim, todo aquele pessoal que trabalha, né, na estrutura daquela empresa tem vínculo empregatício. Mas o cooperado não tem um vínculo empregatício, embora ele possa utilizar aquela cooperativa para exercer a sua atividade laboral, né, para exercer ali uma atividade específica. A gente vai ver mais para frente por que isso ocorre, né? Mas mesmo que ele exerça a estrutura daquela cooperativa para tornar o exercício do seu trabalho possível, ele não tem um vínculo de emprego com aquela cooperativa. Na cooperativa, a responsabilidade dos sócios ela vai poder ser limitada, né, ou ilimitada, aí depende de como vai ser, como está disposto dentro do Estatuto Social, e mesmo assim vai ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica. O ato constitutivo é o Estatuto Social, que deve conter a denominação, a sede, o objeto, a qualificação dos fundadores, a aprovação do estatuto, a qualificação dos membros que compõem os órgãos da cooperativa e a assinatura dos fundadores. Lembrando, gente, que o estatuto ele tem uma natureza jurídica de regulamento, diferente do contrato social, que ele tem uma natureza jurídica de contrato, né, uma relação contratual. Então, o estatuto ele é como se fosse um regulamento, uma norma mesmo, né? Ele vai ter uma estrutura diferenciada. Quem não fez ainda o contrato social, então, não pode fazer um contrato social de cooperativa, de sociedade anônima, pois não são sociedades
tem uma relação contratual. São sociedades estatutárias, ok? Aí aqui, gente, por que... Lembra que eu falei que não constitui vínculo empregatício? Por que isso? A área de atuação das cooperativas ela vai ser muito ampla. Então, eu posso ter cooperativas de trabalho, por exemplo, taxistas, professores, atendentes. Eu posso ter cooperativas de vendas, cooperativas de consumo, de crédito, de seguro, agrícola, habitação, etc. Então, por exemplo, imagina que eu preciso comprar uma borracha específica para a produção de um chinelo que eu quero vender. Aí eu descubro uma pessoa, só que assim, se eu compro essa borracha do montante que eu necessito, eu vou pagar muito caro por ela. Então eu teria que comprar um montante 3 vezes maior para eu ter um desconto. Só que eu não vou usar tudo isso de borracha, né? Então eu descubro uma pessoa que precisa dessa mesma borracha para fazer tatame enfim, de exercício físico. Aí essa pessoa precisa ali de X daquela borracha. Se eu e ela nos juntarmos, a gente consegue fazer pedidos com muito mais desconto. Então a gente cria uma cooperativa de consumo, né? Óbvio, respeitando ali que devem ser 20 pessoas no mínimo, mas aí a gente tem ali a união de 20 pessoas que precisam daquela matéria-prima ou daquele produto e fazem uma cooperativa de consumo para ter uma compra em larga escala. Então, existem vários tipos de cooperativa. O vínculo empregatício, às vezes, ele pode confundir nas cooperativas de trabalho. Então, por exemplo, nós temos cooperativas de taxista. Alguém já ouviu falar disso, gente? Cooperativa de taxista? Não? Já, né? Eu também já tinha escutado falar, nunca tinha compreendido, não, como que funcionava até eu começar a estudar direito empresarial. Então, como que funciona, né? Eu tenho uma reunião ali de um grupo de profissionais, taxistas, que se unem e realizam ali uma estrutura para que você consiga exercer sua atividade. Então, eles determinam algumas regras. Por exemplo, fulaninho de tal vai ficar em tal região, o outro fulano de tal vai ficar em outra região. Nós temos que manter, aí tem que ter cooperativa que estabelece até condutas de padrão, de vestimenta, etc. E daí esses taxistas, eles estão trabalhando para si mesmo, só que eles se unem a uma cooperativa para ter ali uma regulamentação, uma estrutura de apoio para o seu serviço. Nesse caso, ele não tem um vínculo empregatício com aquela cooperativa. Ele é tanto o cliente daquela estrutura, quanto um sócio daquelas normas, né, daquelas regras que aquela cooperativa ela vai estabelecer. Então, vocês conseguem entender isso? Por que não tem uma relação de emprego, mas sim uma relação de sociedade e de consumo entre o cooperado e a cooperativa? Como assim? Se qualquer um pode falar, fala seu exemplo, desculpa, te interrompi. Aham. Então, mas qual a finalidade? Porque assim, a gente tem que prestar atenção, e esse é um excelente ponto que você tocou. A gente tem que prestar atenção na diferença de cooperativa com uma associação com um sindicato, tá? Então, a cooperativa, ela visa o exercício de alguma atividade, ela visa ser intermediadora de alguma atividade por algum grupo. Então, por exemplo, uma cooperativa de taxistas, ela visa o exercício da atividade de taxista, né? Facilitar, dar meios, etc. Uma associação, ela não tem uma finalidade lucrativa, ela pode ter uma finalidade jurídica, de lazer, de cultura, enfim. Uma associação de moradores, associação dos lojistas, etc.
Então, ela tem uma finalidade de você ter um conjunto de pessoas, né, para exercer ali uma ideia, só que não é uma finalidade lucrativa. Então, a gente pode ter uma associação dos lojistas para estabelecer regras. Então, a gente tem, por exemplo, a Associação dos Lojistas do Shopping, para estabelecer regras, para ter reuniões, cobrar posicionamentos, etc. E nós temos os sindicatos, que é outro tipo jurídico, que não é empresarial, né? Mas ele tem outro tipo jurídico, que é os sindicatos, eles são. Nós também temos o sindicato dos lojistas, né? Que vão. Vocês vão estudar os sindicatos lá em direito do trabalho. Vocês ainda não tiveram direito coletivo do trabalho, né? Então, o sindicato, ele vai estabelecer regras jurídicas das relações de trabalho. Então, eu posso ter uma associação dos lojistas que vai discutir com a prefeitura, por exemplo, olha, vamos dar ali um desconto para os lojistas na conta de luz desses meses. Enquanto o sindicato o sindicato a gente vai ter tanto de trabalhadores quanto de empresários, tá? Então, o sindicato ele vai poder discutir, não, nós vamos discutir aqui com o Sindicato dos Empregados, uma diminuição, sei lá, no 13º, não pagar um reparcelamento das férias, ou então uma demissão coletiva, enfim. Então, vamos discutir direitos diferentes. Essa questão dos lojistas, a não ser que seja uma questão, por exemplo, os lojistas do shopping, eles querem comprar álcool em gel. E daí eles reúnem e criam uma cooperativa de consumo para realizar essa compra em larga escala e... Você tá entendendo? É outra estrutura, outra finalidade. Então, isso. A cooperativa, ela visa... A cooperativa em si, como empresa, ela não visa o lucro. Só que ela visa quem está exercendo ali a atividade da cooperativa, visa ali uma vantagem financeira, né? Visa ali. Cadê? Cadê, gente? Eu coloquei aqui. A cooperativa ela é apenas uma organização de pessoas para que essas pessoas possam auferir renda. A cooperativa exerce, então, um mero papel de intermediária entre o capital e o trabalho, que são os fatores de produção. Né? Então, a cooperativa ela vai ser o meio que aquela pessoa. Então, gente, olha, essa é uma excelente pergunta. Olha que legal. Quando eu for analisar que tipo de pessoa jurídica ela ela é existente, ou ela deve ser realizada, ou deve ser fundada, eu tenho que observar qual a finalidade que aquele grupo visa atingir. Então, eu preciso de uma reunião aqui de empresários para discutir questões trabalhistas. Aonde que eu vou? Sindicato. Não, eu preciso aqui para discutir benefícios e direitos. Aonde que eu vou? Associação. Não, eu preciso aqui encontrar um meio desses empresários para que eles exerçam ali, para que eles encontrem, para que eles se contribuam entre si e consigam exercer uma atividade ali para oferir alguma renda ou otimizar a sua produção. O que eu faço? Uma cooperativa. Vocês estão vendo a diferença dessas relações jurídicas e das pessoas jurídicas que podem ser envolvidas? Né? Fica mais claro quando a gente faz essa comparação com os tipos, né, de pessoas jurídicas, fica mais claro. E daí, gente, apenas aqui como complemento, sociedades coligadas e grupos de consórcio não vai ser cobrado, mas nós temos aí o surgimento, conforme o direito vai avançando, nós temos o surgimento de outros tipos de sociedades empresariais, né, que são criadas ali para solucionar algumas questões específicas. Por exemplo, essas sociedades coligadas, elas são uma relação entre sociedades. Então, eu tenho uma sociedade que se relaciona a outra. Então, vamos supor que eu produzo roupas e eu tenho uma loja também que vende essas roupas que eu produzo. Em vez de eu ter uma empresa que vai realizar tudo aquilo, eu vou ter uma empresa, uma indústria que vai produzir, uma empresa de prestação de serviço que vai realizar a logística de entrega e distribuição dessas roupas e uma terceira empresa que vai realizar o comércio. Então, eu tenho 3 empresas ali que são coligadas,
né, que estão relacionadas entre si. Eu posso também ter uma sociedade controladora que vai ter participação em várias sociedades ou em outras sociedades com o intuito de controlar essas sociedades, né, para que ela prevaleça a sua vontade sobre essas sociedades. E daí é muito próximo dessa criação do conceito das holdings, né, que as holdings ela tem o objetivo de ser uma companhia com fins lucrativos que o seu objetivo não é exercer uma atividade empresarial, é ter participação em outras sociedades. Então a gente já tá tendo aqui uma evolução nesse conceito de atividade empresarial. Então a holding, eu tenho uma empresa que o objetivo dela não é exercer indústria, comércio ou prestação de serviços em si, mas sim ter participação em outras empresas para que eu consiga administrar essas empresas. Então, a gente tem a criação de holdings familiares, financeiras, patrimoniais, imobiliárias. Por exemplo, como assim familiar, professora? Vamos supor que eu sou uma pessoa muito rica, né? Eu dou aulas por hobby, mas sou milionária. Se eu tenho todos os meus bens, todo o meu patrimônio no meu nome, eu vou ter que pagar o meu imposto de renda sobre esse patrimônio, os impostos sobre esse patrimônio como uma pessoa física, então vai envolver questões tributárias. Se eu falecer e os meus herdeiros vão enfrentar um longo processo de partilha, né? Olha, nós estamos vendo aí no Google o que está acontecendo. Enfim, existem diversas complicações. O que eu posso fazer então? Eu crio uma holding familiar e daí eu estabeleço que essa holding ela vai administrar o meu patrimônio. Então, em vez de eu ter um patrimônio na minha pessoa física, eu crio uma pessoa jurídica para que eu consiga estruturar esse patrimônio. Então, aí eu crio ali uma empresa de administração imobiliária que vai administrar meus imóveis. Eu crio uma empresa de uma controladora empresarial que vai administrar as sociedades que eu tenho em empresas de investimento. Eu crio enfim, e daí eu crio uma holding que vai juntar todas essas empresas numa empresa só para ela controlar aquelas atividades. É como se eu pegasse uma estrutura e colocasse ali, como se eu pegasse toda esses investimentos, esses patrimônios, essas sociedades e colocasse dentro de uma estrutura hierárquica, né? Então, por exemplo, dentro de uma atividade empresarial, eu vou ter os funcionários, aí eu vou ter os coordenadores, né, de setores, aí em cima dos coordenadores eu vou ter os gerentes, em cima do gerente o diretor-geral, não é assim que funciona uma sociedade, uma empresa, né? Por exemplo, na própria faculdade tem os professores, aí eu tenho a coordenação, aí eu tenho a coordenação de graduação, a coordenação de pós-graduação, a coordenação do ensino médio, e acima deles eu tenho a coordenação de ensino geral, e daí o diretor, né? Eu setorizo para ter uma organização maior. Então, essa é a ideia dessas holdings. E daí nós temos também a offshore. Quem já ouviu falar esse termo, gente? Quem aí já vê jornal já ouviu falar desse termo, ou às vezes não se atentou. Sim. Gente, offshore significa offshore, né? Uma palavra em inglês significa fora da costa, que são os paraísos fiscais, né? Então, essas contas bancárias de empresas criadas em países considerados paraísos fiscais, que são esses países constituídos, né, para desvio de dinheiro, ocultação, né, ali de valores, etc. Tá, a gente vai retomar na aula de hoje nós vamos então rever os princípios, agora vamos começar a revisão. E daí na próxima aula a gente conclui a revisão. Nós temos então essa aula e a próxima aula para revisão. Sugiro que vocês releiam a matéria, tragam suas dúvidas, enfim, disponham aí o que vocês. Pode falar. Eu falei no comecinho da aula, os tópicos. Eu fui.
Gente, é porque já tá tudo. Vai ser da aula. Ó, eu vou falar. Vai ser da aula da 14 até a aula 21. Na aula 21, nesse último resumo, se vocês quiserem, eu posso ver se eu tenho aqui anotado certinho os tópicos. Mas nesse último resumo, eu coloquei em asterisco vermelho que não vai cair. Então, por exemplo, essa questão dos offshores, desses grupos societários coligados, não vai cair, tá? É apenas para que vocês saibam que existe, o que é. Quando vocês estiverem vendo o jornal aí com a família e alguém falar offshore, você pode falar, eu conheço isso porque eu já vi na aula. Mas se vocês quiserem, eu vou ver se eu consigo. É que, gente, aqui... enfim, vou ver se tá na ementa e vou ver se eu disponibilizo para vocês. Mas ok, vamos começar o resumo então, gente. Peguem aí a aula, o primeiro tópico do bimestre, a primeira aula do bimestre, que é a aula 14 e 15, é o nome do resuminho. Vou dar um minutinho aí para vocês abrirem. Pronto? Pronto, pessoal? Podemos começar? Pessoal? Ok, então. Então, assim, o que vocês têm que ter em mente nessa matéria que vai guiar aí toda a compreensão de vocês? Que a sociedade empresária, ela é uma espécie, né, do gênero de empresário. Então, nós vemos no primeiro bimestre o empresário individual, né, todas as suas características, e daí nós temos a sociedade empresária como uma espécie desse gênero. Ela vai ser um acordo, então, entre duas ou mais partes para regular, extinguir, constituir uma relação jurídica de direito patrimonial, né? Então, a gente tem uma relação um acordo, né, entre duas ou mais partes para que a gente constitua, regulamente ou extingua uma relação jurídica de direito patrimonial. Por que é importante a gente ter esse tópico de direito patrimonial? Porque o exercício da atividade empresarial, ela visa uma atividade econômica, né? Como a gente vê ali mais para frente na matéria. Essa atividade econômica, ela... Por que a gente fala econômica e não lucrativa? Então, por quê? Nem sempre a atividade econômica ela é lucrativa, ou então a oferição de valores, ela não é proveniente do lucro, né? Enfim, nós temos ali diversas terminologias. Mas a finalidade é justamente exercer essa atividade econômica, né? Um fim patrimonial nessa atividade. O empresário, a empresa, ela visa o lucro, né? Se eu tenho uma estrutura jurídica que não visa o lucro, eu não vou ter uma empresa, eu vou ter uma sociedade filantrópica, uma entidade filantrópica, uma associação, uma fundação, né? Mas eu não vou ter ali uma atividade empresarial. Então, a atividade empresarial, ela visa o exercício de uma atividade financeira, de uma movimentação patrimonial, tá bom? Então, isso é muito importante para que a gente consiga compreender. Então, ela é norteada por basicamente dois princípios, que seria esse princípio da separação patrimonial, né, que é uma autonomia, uma independência, né, dos sócios em relação à sociedade. Então, eu tenho uma separação do patrimônio do sócio e da sociedade. Aquela sociedade, ela é uma pessoa uma pessoa jurídica, que vai administrar ali seu próprio patrimônio, que vai assumir suas próprias obrigações, que vai executar suas próprias obrigações, etc. E também a limitação da responsabilidade, que entra nessa questão de aquelas obrigações e aqueles atos realizados pela sociedade são de responsabilização da própria responsabilidade. Aqui eu coloquei, acho que eu coloquei mais para frente. O que é essa questão da responsabilidade social?
personalidade jurídica, que são matérias que são de direito civil, né? Provavelmente vocês já viram ali. Responsabilidade civil, acho que vocês ainda não viram. Por isso que eu coloquei aqui para que vocês compreendam o que é essa responsabilização. Então, eu coloquei aqui um breve histórico, né, que esse contrato de sociedade, ele já estava previsto lá no Código de Hammurabi. Então, esse conceito de união de pessoas para o exercício de uma atividade econômica não é um conceito novo, né, não é um conceito moderno, é um conceito que ele acompanha aí toda a relação dos seres humanos com o próprio comércio, com a própria atividade comercial. Mas a gente tem um grande desenvolvimento na intenção dos seres humanos de poder fazer investimento, determinar ali, exercer exploração econômica em determinados ramos, sem comprometer, né, o seu patrimônio pessoal. Então, uma limitação ali da responsabilidade dos investidores. Então, a primeira personalidade jurídica criada foi a sociedade anônima, né, lá no período da Revolução Industrial. Então, isso é importante a gente saber, porque mostra como havia essa intenção de proteção das grandes empresas, né? Porque a sociedade anônima normalmente é uma empresa mais complexa, uma empresa com uma estrutura muito maior do que uma sociedade em comandita simples ou uma sociedade limitada simples, né? Então, a sociedade limitada ela foi criada depois com a intenção de trazer essa proteção da sociedade anônima para os empreendimentos menores, né? Como padarias, mercados, etc. Então, a gente tem essa ideia de proteção também do patrimônio dos menores empresários, né? Primeiro do maior, depois do menor. Esse é o caminho de evolução do direito empresarial em relação à proteção. E no Brasil, desde o Código de 1850, né, que foi o primeiro código o primeiro e único, né, que a gente ainda não tem um código empresarial especificamente, mas foi um código que trouxe ali essa regulamentação. A gente já tinha previsão de alguns tipos societários, né, sociedade anônima, por exemplo, mas a sociedade limitada no Brasil somente foi inaugurada em 1919. Então, e daí com o tempo foram surgindo a regulamentação de outras sociedades, como a gente viu, e esses tipos empresariais, eles não terminaram ainda, não estão fechados. A gente já viu que em 2011 nós tivemos a Eireli, não é uma sociedade, mas é um tipo empresarial. Hoje em dia discute-se a questão do empresário rural. Nós temos também uma discussão de uma simplificação da sociedade anônima para abranger empreendimentos menores também. Então, o direito está em constante evolução. Aí aqui, gente, eu coloquei, é importante que no estudo das sociedades nós tenhamos ali alguns conceitos básicos, que é sócio, que é quem participa da sociedade, podendo ser um cotista, acionista, cooperado, né? Então, sócio, gênero, cotista, acionista, cooperado são espécies. Lucro, que é o resultado positivo, enquanto o prejuízo é o resultado negativo da empresa. E o dividendo vai ser aquela porcentagem do lucro que vai ser destinado, vai ser distribuído para os sócios. O prolabore, gente, daqui a pouco vai cair de novo a nossa ligação, acho que já está terminando nossa aula, né? Vou só terminar esses conceitos aqui. O prolabore, que é uma remuneração para o administrador, né, para o sócio que trabalha na empresa, e é pago mesmo que não haja lucro. Lembrando que esse prolabore é uma relação que o administrador recebe por exercer atividade administrativa, ok? Não se confunde, então, com o dividendo. O direito de retirada, então, quando o sócio sai daquela empresa, se retira daquela empresa, é facultado um direito de retirada, e aí deve estar, facilita se estiver previsto dentro ali do contrato ou do estatuto, né? E a cessão de cotas, que é a alienação, a venda. A gente não fala venda de cotas, a gente fala cessão, porque é o tipo contratual correto, né? Uma cessão de direitos. Cotas são coisas abstratas, você não consegue ali pegar igual um copo, um celular, um computador. Então, como são coisas abstratas, nós falamos cessão de direitos, né? A cessão de cotas. Isso é um tipo, vocês vão ver o que é o contrato de cessão lá em contratos em espécie. Então tá,
a sociedade, ela forma, então, uma pessoa jurídica, né? Que tem ali, que é um ente com natureza contratual, né? É uma sociedade por meio que as pessoas se agrupam, né, dentro de um contrato, aqui dentro das sociedades contratuais. E aí aqui, gente, vocês querem que eu reveja esse conceito de pessoa jurídica, de responsabilidade? Porque aqui eu apenas retomei a matéria do direito civil, apenas para que vocês relembrem, né? Porque são termos que supõe-se que vocês já têm aí esse conhecimento, que vocês já estudaram isso ali em direito civil. Mas se vocês quiserem, se ficou alguma dúvida entre o que é pessoa jurídica, personalidade jurídica, qual a diferença entre os dois, eu posso trazer aqui também, posso dar uma relembrada. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Tá gravando ainda, inclusive. Vou disponibilizar no YouTube. E daí os links também. É... Pessoal, tá terminando nossa aula aqui, daqui a pouco vai cair aqui a ligação. Então, na próxima aula nós vamos rever os tipos empresariais. Vou mandar no grupo ali os tópicos, então, certinho, que vão cair na prova. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão dessa parte geral, dessa introdução dos tipos do que é uma sociedade, se vocês conseguem compreender bem essa diferença, por exemplo, que quando a gente fala sociedade no direito empresarial, nós estamos falando de uma relação jurídica e não de uma mera coletividade ou a sociedade, né, como a gente fala em outros âmbitos, né, na sociologia, enfim. Vocês conseguem visualizar essa parte geral? Tem alguma dúvida? Obrigada. Tá bem tranquilo? Ah, então se tá bem tranquilo, tá ótimo. Tô brincando. Eu sei que. Ai, assim eu quero ver, hein, gente. Eu fico feliz quando vocês gabaritam a prova. Eu gosto. Pessoal, então assim, o que eu sugiro para vocês nesse tópico aqui? Revejam o que é. Tragam a bagagem de outros ramos que vocês têm. Então, revejam ali o que é pessoa jurídica, né? O que é personalidade. Eu coloquei esses conceitos iniciais. Eu sempre coloco para que vocês, na hora que vocês estiverem estudando, vocês relembrem e vão relembrando toda vez que daí até o momento que vocês vão absorver completamente aquele conceito, tá bom? Não se preocupem em decorar, se preocupem em aprender e compreender a matéria. Ok? Então, sexta-feira nós terminamos a revisão. Vou disponibilizar, então, o videozinho da atividade bônus. Deixa eu parar de gravar.